Vamos fazer então, falar um pouco sobre medida angular, tá? Aula 13, medida angular. Basicamente eu quero dar uma ideia usando conceitos que a gente já tem sobre ângulo, tá? Entre retas, ângulo entre reta e plano e ângulo entre planos, ok? Então, para começar a discussão, assim como na aula passada, nós fixamos um sistema de coordenadas O, B, então a origem B e B é uma base ortonormal positiva. Então, a nossa discussão aqui está fixado o sistema de coordenadas em uma base ortonormal positiva. Tá? Quero então discutir a possibilidade de estudar ângulo entre retas. Ok? Você já deve estar imaginando aí, né? Olha, acabamos de ver a aula 14, né? Assistimos a aula 14 e vimos que para estudar posições relativas de retas, a gente considera o vetor diretor dessas retas, né? Então, definir o ângulo entre a reta R e a reta S, de maneira que a reta R tem vetor diretor R e a reta S tem vetor diretor S, estou usando essa notaçãozinha sugestiva, né? Definir aqui o ângulo θ, vou colocar assim, ang, para falar que é o ângulo, entre a reta R e a reta S, parece interessante definir como sendo o ângulo entre os dois vetores diretores. Nós já estudamos a noção de ângulo entre vetores quando nós fizemos o produto escalar, né? Tá? Tem até uma formulinha para o cosseno do ângulo, e através dessa formulinha a gente calcula o ângulo. Tá? A questão é a não unicidade do vetor diretor, né? Então, isso nos causa uma ambiguidade, né? Quem que é o ângulo, né? É esse ângulo aqui? Ou é esse ângulo aqui embaixo se eu pegasse o vetor diretor como sendo menos r? Seria esse outro ângulo aqui embaixo. Então perceba quando duas retas, nesse caso aqui retas concorrentes, né, que se intersectam aqui, não são paralelas, na verdade elas formam ângulos opostos pelo vértice. Então a intersecção aí formam quatro ângulos, né, de forma que os ângulos opostos pelo vértice são iguais. Mas aqui a gente ainda quer discutir uma coisa mais simples, é simplesmente dar uma ideia dessa definição. Então, qual que é o ângulo entre R e S? É esse θ ou é o suplemento aqui embaixo, né? Ou seria esse aqui embaixo? Tá? O que a gente faz é lembrar que quando a gente definiu o ângulo entre vetores, a gente colocou uma condição que esse ângulo pertencia ao intervalo 0 π sobre 2, no caso aqui radianos, né? Ou no caso se a medida for em graus, né? Então é 0,90. É um intervalo onde o cosseno fica bem definido, tá? Bom, então, gente, seguindo esse raciocínio, o ângulo então entre as duas retas é o ângulo formado pelos seus vetores diretores mais aquele que está entre 0 e π sobre 2. Tá? E parece claro agora, né, isso fica bem entendido, que quando θ é igual a 0, R é paralela a S. E quando θ é igual a 90 graus, ou π sobre 2, R é ortogonal a S. Ok? Tá? Vale lembrar então aqui, né, só para relembrar a formulinha, né, o cosseno de θ, qual que era a fórmula? Era o produto escalar de R por S em módulo, né? Esse poderia dar negativo dividido pela norma de R vezes norma de S. E como nesse intervalinho aqui o cosseno é bem definido, a função cosseno fica uma função injetora, então é bem definido o θ. Aplicando a função arco de cosseno, né, ou cosseno a menos 1, daqui a gente obtém o valor de θ. Tá? Então, essa seria o ângulo entre duas retas. Então, utilizando conceitos que a gente já conhece, já tem, podemos explorá-los, né? Fazer um exemplo. A conta eu vou deixar por conta de vocês, tá?
Então, se você não lembra, dá uma revisão na aula sobre produto interno, tá? Produto escalar. Então, por exemplo, a reta XYZ igual a 1,9 mais lambda 0 menos 1,1. Essa é a equação vetorial da reta. A reta S, equação vetorial XYZ igual a 137 mais mi, vamos mudar aqui o parâmetro, 1,10. Tá? Bom, o que importa aqui é que os vetores diretores está na equação vetorial. Aqui nós temos os vetores diretores. Então aqui está o vetor diretor da reta R, aqui está o vetor diretor da reta S. Basta então calcular o ângulo entre os dois. Uma observação legal, né, que se você lembrar lá, voltar na aula de produto escalar, esse módulo tira a ambiguidade aqui, né? Tá? Então ao colocar o módulo aqui, o que você está calculando é exatamente o ângulo agudo, né, se as retas não são ortogonais e nem paralelas. Então é esse tetazinho aqui e não esse outro aqui, o suplemento. Bom, então, se você fizer o cosseno desse teta, fazendo essa formulinha aqui, eu vou deixar para você fazer as contas, usando o RS aqui, você vai obter que cosseno de teta é igual a meio. Se cosseno de teta é igual a meio, é um ângulo notável, então, né, teta é igual a π sobre 3. Tá? 60 graus. Que é o ângulo, então, entre R e S. O ângulo entre a reta R e S, nesse caso, é 60 graus. Fomos capazes agora de calcular aqui, então, esse ângulo θ. Legal, né? Dado duas retas, a gente calcula o ângulo entre elas, tá? Utilizando aí os vetores diretores. Bom, e se fosse uma reta e um plano? 2. Ângulo entre reta e plano. O legal é pensar um pouquinho, né? Pensa um pouquinho, vamos pensar. Essa a questão que eu quero chamar a atenção de vocês. Imagina um plano. Aqui. Aqui está o plano. E uma reta R aqui. Ok? O que seria, por definição, o ângulo, né? Qual que seria uma maneira interessante de definir o ângulo entre a reta R e o plano π? Tá? Bom, a primeira ideia que vem assim, né? Talvez a primeira ideia seria, poxa, o ângulo que eu quero é esse aqui, né? Ó. Tá? Esse ângulo que se forma aqui, θ. Ok? Então, como é que eu calcularia esse ângulo? Uma questão interessante seria projetar. Você podia pegar esse ângulo aqui, projetar aqui e fazer aqui a formulinha, calcular o ângulo entre R e a projeção. Tá? Ou poderia tentar usar os vetores diretores do plano. Qualquer tentativa desse tipo é interessante. No entanto, acaba nessa primeira situação da projeção, e se o R for, se o vetor diretor da reta aqui, se a reta for perpendicular ao plano, a projeção resume-se a um ponto, a zero, né? O vetor nulo. E aí o ângulo é 90 e não zero. Ok? Então aí, pensando um pouquinho, aí que fica interessante, se a gente considerar o vetor normal. Então plano, gente, falou de plano, posição de plano, estudar plano, esse vetorzinho normal tem que entrar em ação. Ele é fundamental para entender o plano, o vetor normal, tá? Tem uma questão um pouco mais sofisticada que tem a ver com a orientabilidade do objeto, né? Então o fato de ter sempre um vetor perpendicular, né, a esse plano nos permite entender, né, fazer contas com o plano utilizando esse vetor normal. Isso vale para objetos mais gerais, por exemplo, a circunferência também, tá? E daí que eu fiz o vetor normal, né? E daí que quem que é θ? Considera o ângulo aqui.
φ, formado pelo vetor diretor da reta R e o vetor normal. Ora, quem é θ? Θ mais φ dá 180 graus, ou seja, então θ é igual a π sobre 2. Quem que é θ, né? Deixa eu fazer assim. Θ é o ângulo entre a reta R e o plano π, que é o suplemento ali, né? Então, ou seja, é π sobre 2 menos o ângulo φ, que é o ângulo entre o vetor R e o vetor N. Vou deixar só N aqui, né? Não vou pôr N1 não, vou deixar só N porque só tem um plano. Pensa um pouquinho nessa situação, reflita um pouco sobre essa figura, sobre essa ideia, né? Tá? Então o ângulo θ é 180 menos φ, é 90 menos φ. Tá? A soma de θ mais φ é 90 graus. Então, θ é igual a 90 menos φ. Mas φ agora eu sei calcular e está bem definido o vetor normal e o vetor diretor da reta. E é dessa forma a gente exclui qualquer ambiguidade que pode acontecer ao tentar usar a projeção ou vetores diretores no plano. Tá? Então, o vetor normal fez um papel interessante. E mais ainda, né? Se você fizer uma relação trigonométrica aqui nos triângulozinhos que aparece, dá para ver que o cosseno de φ é igual ao seno de θ. Então, calcular o θ, a gente pode usar o vetor normal e o vetor diretor da reta R. Aqui é o produto escalar, né? Tá? Então a gente obteve uma fórmula para calcular o ângulo entre uma reta e um plano, somente usando fatos que a gente já conhecia, pensando um pouco, refletindo, fazendo os desenhos, analisando, vendo que o que a princípio parecia ser interessante, que é usar a projeção ou os vetores diretores do plano, não foi tão interessante, e que de fato o que é interessante aqui é usar o vetor normal. Vou fazer um exemplo então, para ver como é simples agora. Basta calcular, encontrar o vetor diretor da reta e o vetor normal do plano. Então, ó, se a reta R tem equação vetorial x, y, z igual 0, 1, 0 mais lambda, esse aqui que importa, né, que é o diretor, menos 1, 0, e o plano π tem equação geral y mais z menos 10 igual a 0, tá? Qual que é o ângulo entre a reta e o plano? Olha que legal, gente. Nós estamos calculando o ângulo entre retas e planos. Tá? Então, qual que é o ângulo que se forma entre uma reta e essa reta e esse plano? Olha, R está aqui. O vetor normal sai dos coeficientes do plano, né? Então, quem que é o coeficiente do x que não aparece aqui? 0, né? Não aparece x, então o coeficiente dele é 0. Coeficiente do y, 1. Coeficiente do z, 1. Então, 0, 1 é o vetor normal. Essa é a vantagem da equação geral da reta, né? Tá? Então, seno θ, que é dado por essa expressão aqui, n escalar r, a norma dos dois. Aí agora eu vou deixar para você fazer as continhas, tá? Que a gente já estudou, a base é ortonormal, tá? Você vai fazer as continhas para obter que o seno de θ é igual a meio. Logo, então, o ângulo entre a reta R e o plano π é igual a π sobre 6. Ou 30 graus. Ok? Então, fomos capazes de calcular o ângulo entre uma reta e um plano. Tá? Então, ao introduzir, né, as noções de
de produto escalar. Quando a gente começou a estudar o curso, ficamos uma boa parte do curso fazendo produto escalar, produto vetorial, e até que chegava um momento que fala, poxa, é tanta coisas assim que para que isso vai funcionar, né? Então, ao assimilar tudo aquilo, agora a gente de maneira natural consegue obter, fazer contas com a geometria que está acontecendo no espaço, usando vetores, produto escalar, produto vetorial, tá? Vetor normal. Para finalizar então a nossa discussão aqui, vamos então fazer a ângulo entre planos. E nesse momento, né, você já tem uma boa intuição de como que deve ser o ângulo entre planos, tá? E é isso mesmo, né? Eu disse que um trabalhar com plano, né, a gente olha para o vetor normal e não se assustem. Antes mesmo de fazer um desenho, eu vou já dar aqui a ideia. O ângulo entre o plano π1 e o plano π2 é exatamente isso que você está pensando, é o ângulo entre os vetores normais aos planos. Tá? Vamos entender por quê, né? Vou tentar fazer aqui dois planos, tentar fazer aqui desculpe aí o desenho, tá? Tentar fazer aqui os planos, dois planos se intersectando. Aqui seria o plano π1. Se o desenho não ficou bom, você imagina aí, fecha o olho e imagina dois planos se intersectando, tá? Isso daqui de fato é a intersecção aqui, seria uma reta, né? Tá? Então o ângulo que eu estou interessado é esse ângulo aqui, ó, θ, que eu já afirmei que é dado por essa expressão aqui. Bom, vamos ver que isso é verdade. Eu vou tentar fazer um desenho, uma seção aqui, né? Vou olhar só de lado. Imagina que esse aqui é o plano π. Estamos olhando de lado, né? Então esse aqui seria o plano π1. Esse aqui seria o plano π2, né? Numa foto de perfil, tá? Então, olha só. Se eu pegar um vetor normal ao plano π1, vou chamar de N1, tá aqui. Se eu olhar agora no plano π2, pegar um outro vetor normal aqui, N2, tá? Então aqui é θ. Aí eu vou deixar para você imaginar um pouquinho que é exatamente igual a esse θ, um pouquinho de semelhança de triângulos, um pouquinho de ideias aqui, dá para provar que isso é verdade. Então, o ângulo entre dois planos é o mesmo do que o ângulo entre os vetores normais. Tá? Então, uma expressão, né? Cosseno θ é igual a N1 escalar N2 em módulo dividido pela norma de N1 vezes a norma de N2. Então vamos fazer um exemplo. Então está aqui o plano π1, x menos y mais z igual a 20. O plano π2, x mais y mais z igual a 3. Então daqui a gente já tem que o N1 é igual, é só olhar os coeficientes, 1, menos 1 e 1. O N2, só olhar os coeficientes, 1, 1, 1, tá? E o ângulo, vou deixar para você terminar a conta agora, entre N1 e N2, já que é só calcular o ângulo entre vetores, a gente já fez essa conta, então você vai chegar que é arco de cosseno Então, na verdade, eu vou fazer assim, ó. Você vai chegar usando aquela fórmula ali em cima, você vai chegar que o cosseno θ é igual a 1/3. Como 1/3 não é
o resultado do cosseno de algum ângulo notável, o que a gente obtém então é com o ângulo entre os planos. Você pode usar a calculadora ou para achar a função cosseno a menos 1, ou pode simplesmente deixar assim. Então, uma calculadora nos dá a precisão quanto que é arco de cosseno de 1/3 para saber que é o ângulo entre esses dois planos. Bom, então, a aula de hoje a gente discutiu então a noção de medida angular, né? E também ficou implícita uma das belezas da matemática, né? Que a gente estuda algumas coisas técnicas, estudamos coisas técnicas, produto escalar, produto vetorial, produto misto, ângulo entre vetores, estuda as coisas um pouco técnicas para depois começar simplesmente pensar, refletir nas ideias e obter coisas interessantes, ângulo entre planos, ângulo entre retas, ângulo entre reta e plano, simplesmente usando conceitos que a gente já estudou. A aula de hoje não apareceu nenhum conceito novo, a gente simplesmente pegou o que a gente já sabia e começou a refletir, pensar, estudar e fazer matemática, tá bom? Então, obrigado, até a próxima aula.